Bom dia a todos. Na aula passada eu falei que hoje nós iríamos tratar de alguns outros assuntos relacionados ao poema e que eu iria é, classificar rima e ritmo para vocês. Só que se faz necessário voltarmos ao que nós vimos semana passada, não o conceito de poema, mas sim a questão das suas classificações e das suas nuances. Sem mais delongas, vamos lá. Eu separei aqui um material bem legal para exemplificar para vocês. Acho que vocês até anotaram na semana passada. Mas vamos lá com bastante atenção e bastante devagar, porque não é tão simples e vocês precisam compreender. E há muitas nomenclaturas, muitos nomes distintos para você aprender. Vamos devagarzinho de novo, para que você se lembre primeiro o que é estrofe e o que é verso. Creio eu que você se lembra o que é estrofe e verso. Caso não se lembre, vou recapitular para você. Verso é a linha do poema, da poesia ou do texto, chame como quiser. Cada linha é chamada de verso. A estrofe é o conjunto dos versos. Se eu tenho lá uma quantidade de versos juntinhos, bonitinhos, agrupados, aquela quantidade de versos vai ser chamada de estrofe. Os poemas são divididos em estrofes, diferente da poesia. Lembrando que aqui o nosso foco não é a poesia, apesar de todas as vezes eu citar ela, tá? Mas agora que você se lembra que verso é uma linha e estrofe é o conjunto de linhas, ou seja, o conjunto de versos, nós iremos classificar as estrofes. Semana passada eu falei, estou recapitulando aqui para você. As estrofes elas são classificadas de acordo com o número de versos que elas têm. E elas vão ser classificadas da seguinte maneira, olha só. Se eu tenho uma estrofe com um único verso, essa estrofe vai ser chamada de monóstico. Desculpa. Se eu tenho uma estrofe e essa estrofe contém dois versos, essa estrofe vai ser chamada de dístico. Se eu tenho uma estrofe e aquela estrofe tem três linhas, ou seja, três versos, ela vai ser chamada de terceto. E assim por diante até chegarmos às estrofes com 10 versos, ok? Simples demais. As estrofes são classificadas de acordo com a quantidade de versos. Se a estrofe tem um único verso, ela é chamada de monóstico. Se ela tem dois versos, ela é chamada de dístico. Se ela tem três versos, terceto e assim por diante. Entendido? Mais uma vez eu reforço. Verso, a linha. Um conjunto de versos, um conjunto de linhas agrupados é estrofe. Mais claro que isso, impossível, certo? Caso você não tenha compreendido, o legal do vídeo é que você sempre pode voltar e ouvir novamente, ou pausar e anotar. Vamos agora à classificação dos nossos queridos versos. Para que você compreenda melhor, eu peguei aqui um trechinho da canção do Exílio. E temos ela aqui maiorzinha, eu coloquei uma letra maior aqui para que você compreenda. Vou circular aqui, ó. Esse aqui é um trechinho da canção do Exílio, do Gonçalves Dias. E olha só, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo já ouviu isso alguma vez na vida e provavelmente não sabe que é do Gonçalves Dias, então mais uma informação extra para vocês. Então olha só, eu tenho aqui, ó, olha eu apontando aqui, ó, o meu primeiro verso. Depois eu tenho mais uma linha, o meu segundo verso. Mais uma linha, meu terceiro verso. E mais uma linha, o meu quarto verso. Eu disse agora há pouco que as estrofes elas têm um nome de acordo com a quantidade de versos que ela tem. Essa estrofe aqui ela possui quatro versos, ó, 1, 2, 3, 4, correto? De acordo com aquela classificação que eu dei agora há pouco, essa estrofe aqui vai ser chamada de quê? Agora você volta lá atrás como eu fiz, olha só. Quatro versos ela é chamada de quadra. Então essa estrofe é uma quadra. Por que ela é uma quadra? Porque ela possui quatro versos. Claríssimo, certo? Só que, no entanto, eu ainda tenho os tipos de verso. Não basta eu ter tipo de estrofe, eu ainda vou ter tipos de versos. E eles também são classificados. Então, olha só.
Você tem a classificação das estrofes, que são 10, muita coisa para lembrar, e você tem a classificação dos versos, que também vai além das 10, o que torna mais complexo ainda. Não querendo te assustar, mas eu quero que você preste bastante atenção, por isso que eu estou dizendo que se torna mais complexo. Então vamos lá aos tipos de verso. Lembrando que verso é uma linha. Então olha só, de acordo com o número de sílabas poéticas, que nós ainda vamos ver o que são sílabas poéticas dos versos, temos a seguinte classificação. Então olha só, os versos, não as estrofes, eles se classificam, ó, e se ele tiver uma sílaba poética, ele é monossílabo. Se ele tiver duas sílabas poéticas, ele é dissílabo. Três sílabos, trissílabo. E assim por diante, até chegarmos, olha que nome legal, ao verso bárbaro, que é um verso com mais de 12 linhas, ou perdão, mais de 12 sílabas poéticas, tá? Então, essa é a classificação dos versos, não das estrofes, ok? Vamos prosseguir. Eu tenho agora, desculpa, a questão do rimo, ou perdão, a questão do ritmo e da rima, que são muito importantes. Para que você saiba, a rima ela vai ser mais importante do que o ritmo. Então vamos focar aqui primeiro somente na rima e depois nós falamos sobre o ritmo, tá? O que é a rima? Obviamente, você assiste aquele negócio lá no YouTube, no Facebook, aqueles caras rimando lá, falando coisas um do outro, então você já tá ligado, né? Já sabe que rima é aquilo que rima. Mas no texto poético, ela é a identidade ou a semelhança de sons entre duas palavras. Ou seja, elas têm que ter uma semelhança na sonoridade. A palavra A do início do texto, ela tem que ter uma semelhança total com a palavra C que o poeta quis colocar no texto. Então, olha só, não confundir essa rima com aquela que você vê no YouTube. Aqui é um pouquinho diferente e, para ser mais legal ainda, ela tem classificação. Assim como as estrofes e os versos, as rimas também são classificadas. E elas são classificadas de acordo com o seu valor. Não é dinheiro, tá? É de acordo com o seu valor, mas não é o valor monetário. Só para que você saiba quais são as classificações das rimas. Elas podem ser classificadas em rimas toantes, em rimas aliterantes, em rimas consoantes, em rimas agudas, em rimas esdrúxulas e as mais comuns, as ricas e as pobres, que são aqui nós utilizaremos mais, principalmente quando formos fazer análise de poema e análise de soneto, ok? Para finalizar, eu tenho aqui algumas palavrinhas que rimam, como eu disse para você. Elas precisam ter ligação direta uma com a outra. Então você vai encontrar no texto o poeta escrevendo amor, flor, né? Porque ó, amor, flor, calor, beija-flor, vida, ida, cingida, colhida. Note na forma que eu leio que as palavras elas têm uma ligação direta uma com a outra. Olha só, coração, grão, bênção, missão, mundo fecundo, profundo, contudo, né? Note que eu coloco um pouco de ritmo para que elas tenham uma certa sonoridade que rima. Eu trouxe um exemplo aqui final, um haikai do Guilherme de Almeida, esse aqui. Deixa eu circular para que você veja aqui. E ele aponta muito bem aqui a utilização do ritmo e da rima. E é o seguinte: o ar, a folha, a fuga, no lago um círculo vago, no rosto uma ruga. Então você percebe que aqui tem duas palavras grifadas porque elas são gritantes. A ligação rítmica, a ligação de rima entre uma e outra. Lago vago, no lago um círculo vago, né? Então você vai perceber que os autores eles abusam das rimas. Nem todos, porque, né, imagine, é um pouco complexo ficar encontrando palavras que tenham um valor simbólico, um valor sonoro idêntico àquela palavra anterior. O vídeo já ficou um pouco longo. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição. É um assunto bastante complexo, eu sei,
Por isso eu sempre peço, voltem o vídeo, assistam mais uma vez, com cautela, com calma, porque esse assunto nós vamos trabalhar com ele bastante tempo. Infelizmente não pessoalmente como deveria, mas nós vamos conseguir, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição e como de costume, nós temos um exercício a ser feito. Um abraço, até a próxima.